eu quero falar com você, por que que você ora e nada acontece? Tem tantas pessoas que eu acompanho pela internet, que nos assistem nas lives, que pedem orações pelo Instagram, pelo YouTube. Até aqui na igreja, as pessoas, existem muitas que estão há anos no mesmo problema, com o mesmo motivo de oração. E elas falam, puxa, eu oro, eu louvo, eu assisto os cultos, eu estou nas lives, eu leio a Bíblia, mas as coisas não andam. E hoje eu quero entregar para você uma chave que vai desatar isso na sua vida. Eu quero ler lá em 2 João, capítulo 1, verso 8, que diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. E lendo aqui esse versículo, nós podemos perceber que existem níveis de recompensa. Se João está falando de uma recompensa completa, é porque existem outros tipos de recompensa. Na verdade, existem 3 níveis de recompensa. Existe a não recompensa, existe a recompensa incompleta e existe a recompensa completa. E eu quero hoje te contar o porquê que muitas vezes nós oramos e as coisas parecem não andar, parece que a gente não sai do lugar. Para receber a recompensa completa, a bênção completa, não depende só de Deus. Porque Deus, por Ele quer te abençoar com toda a sorte de bênção. Então Deus está pronto para te dar a bênção completa. Mas receber a bênção completa depende também de nós. E não só da nossa fé, mas também, aí está a chave, da honra. Hoje eu estou colocando aqui nas tuas mãos um princípio do Senhor que vai desatar o que está amarrado na sua vida. A honra, ela é uma das chaves mais poderosas do reino espiritual, para que você receba a bênção, a recompensa, o galardão completo, o favor de Deus sobre a sua vida. E aí eu te pergunto, o que é honra? Honra é você saber colocar as pessoas numa posição mais elevada. Saber honrar as outras pessoas, não importa quem ela seja e não importa o que ela pode fazer por você. Eu gosto sempre, quando eu vou definir uma palavra, colocar o antônimo dela. Então, desonrar significa tratar como algo comum. Aí fica fácil de entender o que é honrar. Honrar é você valorizar. Então, nós não devemos tratar ninguém como uma pessoa comum. Nós podemos mostrar nossa honra através de palavras, atitudes e também pensamentos. Mas, Mariana, como a outra pessoa vai saber o que eu estou pensando? Ela não vai saber. Tudo bem que às vezes a gente expressa pelos olhos, mas ela não vai ter certeza. Mas Deus sabe o que você está pensando a respeito dela. E hoje, nesses últimos anos, décadas, nós temos vivido a cultura da desonra. Tudo que nós estamos consumindo na mídia, em revistas, em filmes, até em desenhos animados, estão nos ensinando aos poucos a deixar esse princípio de honra de lado. Até os nossos filhos são ministrados com desenhos péssimos. Um exemplo é a Peppa Pig, que é super famosa, as crianças amam, mas ela é um exemplo muito bom de como desonrar a autoridade dos pais. E nós assistimos isso, as crianças assistem isso como se fosse legal, como se fosse bonitinho, engraçado, e é assim que elas estão aprendendo. Hoje nós desvalorizamos os mais velhos. Porque a gente velha é chata, porque os velhos não sabem de nada, porque os velhos se enrolam com a tecnologia, e a gente se esquece que eles abriram o caminho para que a tecnologia fosse tão boa como é hoje. Nós nos esquecemos que eles repetiram tantas vezes as palavras quando eles estavam nos ensinando a pronunciá-las.
corretamente. E hoje, quando eles contam mais de uma vez a mesma história, a gente sempre fala: ai, você já falou isso, ai, de novo, ai, está repetindo. Nós nos esquecemos que nós seremos os velhos de amanhã. Nós não podemos desprezar nem os mais velhos e nem as autoridades civis e espirituais. Uma coisa que é importante colocar é que honrar é diferente de idolatrar e bajular. Quando eu vou presentear um pastor, por exemplo, eu não estou bajulando aquele pastor. Eu estou honrando porque através da vida dele eu fui abençoada, com uma palavra ou com uma oração. E quando você honra qualquer pessoa que seja, você também está honrando a Deus, porque você está obedecendo um princípio do Senhor. E assim, está honrando a Ele também. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: cada um com toda a humildade, considere as demais pessoas superiores a si mesmo. As demais pessoas são todas as pessoas. Dá para captar isso, não dá? É importante você saber dar mais honra do que receber. Dar honra a mais nunca é demais. E nós não devemos honrar só a Deus, mas nós devemos, como está escrito em Pedro 2,17, mas as pessoas de todo tipo, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. Nós devemos tratar com honra todas as pessoas, não importa se elas são maiores, iguais ou menores do que a gente. Eu gosto desse versículo de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor teu Deus com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão fartamente teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Quando o pastor faz o apelo do dízimo e das ofertas, às vezes você pode até ofertar e dizimar, mas teu coração pode ficar pesado. Mas você pode olhar e falar: para que eu vou dar dinheiro de novo para essa igreja? Uma igreja tão rica, um pastor tão pomposo. No seu coração, você está desonrando aquela pessoa, aquela igreja e ao Senhor. Você tem que trazer o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, não por obediência, mas por honra a Deus. Dizimar e ofertar é um ato de honra. E toda atitude de honra, ela vem junto com uma recompensa. Você quer receber a sua recompensa completa? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, diz assim, é Deus falando: eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Toda vez que você honra ao Senhor, Ele vai te honrar. Toda vez que você desonra, despreza o Senhor, Ele vai te desprezar. Não sou eu que estou falando, está aqui na Bíblia. Então, quando você faz o dízimo, a oferta com o coração pesado, reclamando, você está desonrando. Apesar de estar obedecendo, você está desonrando. Então, muda o seu pensamento, muda o foco, muda o seu coração. Em Deuteronômio, isso aqui é um dos mandamentos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Honre seu pai e sua mãe como Jeová, seu Deus, lhe ordenou, para que você viva por muito tempo e seja bem-sucedido. Então pensa comigo: honrar o Senhor com os dízimos e as ofertas. Honrar pai e mãe faz com que você tenha uma vida próspera, longeva e bem-sucedida. Deus aqui, Ele atrelou dois princípios: honrar Deus, honrar os pais. E isso vai desatar na sua vida, esse princípio de honra vai desatar na sua vida prosperidade, longevidade e sucesso. Você quer ser próspero? Quer ter uma vida longa, e uma vida longa com abundância, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, não é para você ter uma vida capenga. E ter sucesso? Respeite o princípio de honra. E agora,
que eu vou começar de fato a nossa mensagem. Eu quero deixar para você, vou provar para você que existe a não recompensa. Eu vou dar um exemplo de nenhuma recompensa. Por que que eu oro, por que que você ora e nada acontece? E você não tem nenhuma recompensa? Lá em Lucas, capítulo 5, verso 17, conta a história, você conhece essa história, daquele paralítico que os amigos ajudaram ele a chegar na presença de Jesus. Jesus estava pregando num lugar e estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que não dava para entrar pela porta. Mas aqueles homens não desistiram. A fé deles era tanta, a fé deles honrou tanto a Jesus. Imagina o trabalho de você carregar um adulto, subir com ele pelo telhado, andar naquele telhado, abrir um buraco e descê-lo diante de Jesus. Quando aquele moço ficou face a face com Jesus, Jesus se admirou da fé daqueles homens. E ele falou para aquele moço: seus pecados foram perdoados. Mas naquele local tinha todos os tipos de pessoas, inclusive fariseus e mestres da lei, como está escrito lá nos versos 21 e 22 de Lucas 5, que diz assim: mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é uma blasfêmia, somente Deus pode perdoar os pecados. Veja que eles estão pensando, eles não falaram. Lembra que eu falei que você honra as pessoas através das suas atitudes, palavras e pensamentos. E Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Perceba que a unção de cura estava sobre Jesus. A unção de cura já estava naquele lugar, mesmo antes do paralítico chegar. Mas a fé daqueles moços fez com que a unção de cura fosse manifesta. E aquele moço saiu com a recompensa completa. Mas Jesus queria fazer muito mais ali. Jesus também queria fazer pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos sacerdotes que estavam ali. Mas aqueles homens, por terem desonrado Jesus no coração, saíram sem nada. Então esse é um exemplo de bênção, de não recompensa, de nada acontecer. Sabe quando você está num culto, está numa live, está numa célula, num grupo de oração, você está diante de Jesus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está em oração com aquelas pessoas, mas se no seu coração você desonrar, qualquer momento, você não vai receber a sua bênção. Sabe quando você está no louvor e fala: ai, não é a pessoa que eu queria que estivesse cantando, nem vou participar, vou sentar aqui, ficar no WhatsApp enquanto termina. Sabe quando você fala: não precisa chegar no louvor, vamos chegar depois, vamos dormir mais um pouquinho? Você está desonrando aquele momento de adoração a Deus. Você não vai receber a sua recompensa. Por mais que você não fale, aqueles homens não falaram, mas você pensa, Deus sabe. Então não adianta você estar na presença de Jesus, não adianta você ler, você estudar, você orar e ter uma atitude de desonra. Aqueles homens saíram sem nenhuma recompensa. O segundo exemplo que eu quero te dar é de uma recompensa incompleta. E está lá, depois você pode ler, eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, em Marcos capítulo 6, do 1 a 6, anota aí. Marcos capítulo 6, de 1 a 6, depois você lê. Que é a história que Jesus está visitando Nazaré. Jesus, ele cresceu em Nazaré. Ele era íntimo daquele lugar, ele conhecia as pessoas, mas ele não morava mais lá há alguns anos. E depois que o seu ministério começou, despertou, ele passou por muitos lugares, como vocês sabem, fez muitos milagres, muitas maravilhas, e chegou o momento dele voltar para Nazaré. Agora, isso é conjectura minha, mas pensa comigo. A ansiedade, se é que Jesus poderia ficar ansioso, mas a expectativa que ele tinha de voltar para o lugar onde ele cresceu, encontrar aquele vizinho que ele gostava, sentir de novo o cheirinho daquele bolo, daquela senhora que fazia.
Então, eu imagino que ele queria fazer muitas coisas em Nazaré, mas quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos sinais, apenas algumas curas. Eu acho engraçado, porque quando a gente ora por alguém que é curado da coluna ou de dor de cabeça, a gente dá glória a Deus, aleluia. Para Deus, para Jesus, isso é café pequeno. Então, se essa noite você veio buscar uma cura, receba, porque para Jesus é assim, é muito rápido. Mas tem uma atitude de fé e de honra. Ele fez apenas algumas curas, mas por quê? Quando ele chegou naquele lugar, as pessoas não receberam ele com honra. O que elas falavam? Esse é o Messias? Mas esse não é Jesus? Não é aquele menino que cresceu aqui? Não é o carpinteiro, filho do carpinteiro? Não é ele que tocava a campainha e saía correndo? Não é ele que jogava futebol aqui na rua? Eles não deram honra ao Messias. Além deles não crerem que ele era o Messias, eles desonraram Jesus com suas palavras, com suas atitudes, com seus pensamentos. E mais para frente Jesus diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. O que Jesus quis dizer? Eu fui honrado em tantos lugares, eu pude fazer tantos sinais, tantas maravilhas, mas na minha casa, na minha terra onde eu cresci, eu não tive honra. Então, Jesus ele ligou dois princípios, a incredulidade e a desonra. E ele saiu de lá triste, porque ele não pôde fazer muitas coisas. E sempre quando eu li esse versículo, eu pensava, a falta de fé daquelas pessoas fizeram com que elas não recebessem a recompensa completa. Algumas foram curadas, mas Jesus tinha muito mais para fazer. Receberam a bênção incompleta. Mas não é só a falta de fé, foi a falta de honra também. Então são duas coisas que têm que andar juntas na nossa vida. Quando você vem num culto de quarta-feira, você ligou agora o seu telefone, seu tablet, sua televisão e se deparou com a pastora Mariana, não com o pastor Daniel, e você falou: eu não vou assistir. Não vou porque eu queria assistir com o pastor Daniel. Você está me desonrando, mas eu não estou nem sabendo. Mas Deus está sabendo. E Deus me colocou aqui hoje como autoridade espiritual para trazer essa palavra para você. Me desonrando, você está desonrando a Deus. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa igreja, achando que é um pastor e é outro e vai embora? Você não vai receber a sua bênção completa. E o último exemplo, e o que eu quero que todos recebam, é exemplo de bênção completa. Então, por que algumas pessoas oram e recebem a bênção completa? E por que eu oro e não recebo a bênção completa? E eu vou contar para vocês uma história que está lá em Mateus 8, que é a história do centurião romano, que vocês também devem conhecer. O centurião romano, ele era um homem muito poderoso. Ele era um gentil, ele não tinha uma história, uma cultura com Deus como os judeus tinham. Ele não tinha cravado no seu coração esse princípio de honra que nós aprendemos na palavra de Deus, como os judeus tinham. Ele era romano, o que já dava uma vantagem para ele, porque naquela época ser romano já era uma posição que te dava muitas vantagens, te colocava numa posição acima. Ele era de uma alta patente militar, ele era um conquistador, falando com um conquistado. E ele tinha um servo que ele gostava muito, amava muito, como se fosse um filho. E ele chega para Jesus e diz: Jesus, meu servo está doente, está quase morrendo, eu preciso que você cure ele. Jesus fala: deixa comigo, vamos lá na sua casa, que eu vou orar por ele e ele vai ser curado. Mas olha as palavras desse homem, como ele honrou Jesus através das palavras. Ele falou: Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu sou poderoso, eu tenho muitas medalhas, eu conquistei muitas terras, muitos povos, muitas riquezas, mas eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu, com toda essa autoridade que eu tenho nessa terra, eu reconheço que a sua autoridade espiritual é muito maior e mais importante do que a minha. Ele não falou tudo isso, mas é como se não tivesse falado, depois você lê lá.
Era como se ele estivesse falando: todas as honrarias que eu tenho nesse mundo não chegam aos pés da sua autoridade, da honra que eu tenho de estar falando com o Senhor. Quando eu libero uma palavra para os meus servos, quando eu dou uma ordem para eles, eles vão lá e fazem. Então assim também é o Senhor. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus, ele comenta, ele ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto uma fé como a daquele homem. E aí ele fala: olha, seu servo vai ser curado. E no mesmo instante, aquele servo foi curado. Então aquele homem honrou Jesus com as palavras. E ele recebeu a honra completa. Os milagres são liberados onde há fé e onde há honra. Você que entra nos cultos com pressa, você que entra no culto só do pastor fulano de tal, você que não obedece os diáconos da igreja, não honra a equipe de louvor chegando antes do louvor na igreja, cuidado, você não está tendo uma atitude para receber a recompensa completa. Nós temos que honrar quem está acima, quem está ao lado e quem está abaixo. O reino de Deus, sinto muito em dizer, mas ele não é democrático. O reino de Deus, a Bíblia não é uma democracia. Eu louvo a Deus por viver num país onde há democracia, mas o reino de Deus é um reino. E em reinos não há democracia. Nós temos que obedecer. Existem níveis de autoridade que precisam ser respeitadas. Para você receber a bênção completa, você precisa entender esse princípio de autoridade e de honra do Senhor. E nós devemos honrar todas as autoridades. Eu vou deixar um monte de lição de casa. Além de você ler Romanos 8, lê também Mateus 8, lê também Romanos 13 e Efésios 6, que lá diz todas as autoridades que nós precisamos honrar e obedecer. E lá diz sobre autoridades domésticas, que são pais, sogros, responsáveis, e diz sobre autoridades civis. E aqui entra presidentes, governadores, senadores, deputados e por aí vai. Aqui entra professores, patrões. Veja as escolas públicas do Brasil, quantos professores apanhando dentro da sala de aula. Eu tenho inúmeras amigas professoras que os pais estão no pé delas, reclamando na escola, porque elas querem uma atitude de disciplina dentro da sala de aula, mas hoje ninguém pode falar com meu filho desse jeito. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos e não é de hoje. E se engana quem pensa que nesse momento de isolamento social, os pais se voltaram para os filhos. Não foram todos, foram só alguns. Porque os pais pensam: eu estou trabalhando em casa, enquanto meu filho estiver lá quieto no quarto dele, no computador, no celular, e não me encher, está muito bom. Mas você sabe o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo, o que ele está vendo, com quem ele está conversando? É isso que a gente tem ensinado para os nossos filhos. Se os nossos filhos não honram os professores, é porque nós não lhe ensinamos essa atitude de honra. Se você, esposo, não honra a sua mulher, se você, mulher, não honra o seu esposo, é essa atitude que você está ensinando para o seu filho. Depois não reclama que seu filho adolescente, é a pior fase, ele bate a porta na minha cara, e ele não me obedece. O que você tem ensinado para ele, o que você tem deixado ele consumir pela mídia que está educando ele no seu lugar? E também as autoridades civis, seja o governo bom ou não. Vocês sabem que na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, a Dilma foi no estádio de futebol e foi recebida de uma maneira péssima pela torcida. Xingaram ela até, mas na época eu, Mariana, pastora abençoada, achei muito bom, gostei. Mas depois, mais para frente, a pastora Lilian, na sabedoria dela, me explicou que não, eu não deveria ter gostado e eu não posso ensinar as pessoas a fazerem isso. Por quê? Porque uma autoridade foi desonrada. Mas Mariana,
eu também não gosto desse presidente atual, ou tem os ministros do STF, e aí? Pessoas que desrespeitam a Constituição, tantos políticos corruptos, como eu vou honrar uma pessoa dessa? Fica ligado que você vai saber como você vai honrar essa pessoa. Você sabia que as autoridades civis são autoridades que Deus constituiu sobre sua vida? Está lá na Bíblia. E eu te pergunto, como você pode respeitar Deus, que você não vê, se você não respeita a autoridade que Ele mesmo colocou sobre você? São princípios básicos. Eu vejo tantos maridos cobrando as esposas para que elas sejam submissas a eles. E eu costumo dizer para os maridos, é tão fácil ser submissa a um homem que você se sente protegida, que você se sente amada, que você se sente respeitada. E é o mesmo princípio para as autoridades civis. Você não honra aquela pessoa porque você concorda com as atitudes dela. Você honra aquela pessoa pelo que a autoridade que ela tem significa. Você não honra um político corrupto porque você concorda com a corrupção dele, mas você honra porque ele exerce um lugar de autoridade na sua vida. Estranho, Mariana. Vou te explicar direito. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não obedeceram à ordem de Nabucodonosor de adorar a estátua dele, mas eles não trataram ao rei com desonra. Mesmo eles sabendo que aquela atitude de desobediência poderia acarretar numa consequência terrível, e acarretou, porque eles foram jogados numa fogueira de fogo super quente, para serem queimados, mas eles não desonraram o rei. Quando o rei veio confrontá-los, eles trataram o rei com todo o respeito e honra que o cargo dele, que a autoridade dele merecia. E em consequência desse ato de honra ao rei, Deus honrou a vida deles e eles foram libertos da fornalha ardente. Não saíram nem com cheiro de chama. E voltando para os maridos, maridos, não exijam submissão da sua esposa se você não sabe honrá-la. Você não vai conseguir isso dela. E quando eu falo submissão, esposas, não fiquem bravas comigo, porque isso também é Deus que está dizendo, não eu, mas submissão. Presta atenção aqui, marido e esposa. Submissão não é ser capacho de ninguém. A nossa posição, esposas, de submissão é muito cômoda e eu amo. E eu vou te ensinar o segredo de você amar essa posição. Você quer A, o seu marido quer B e vocês não conseguem entrar num acordo. O que vai acontecer? Vocês vão conversar para chegar num ponto em comum, mas vocês não conseguem entrar num acordo. É aí que entra a sua submissão. Você vai falar, ok, não, ninguém conseguiu convencer ninguém, então vamos fazer o B. E ó, que legal. Se o B dá errado, você pode dizer, eu te disse, eu falei que era para fazer A, mas você falou B. Nós fizemos o B, agora deu errado. Então você compreende que a responsabilidade maior está em cima do homem. O copiloto, ele aproveita muito mais a viagem do que o piloto. Porque o piloto tem que estar ali focado e todas aquelas pessoas que ele está conduzindo estão debaixo de sua responsabilidade. O copiloto, a gente escolhe a música que vai tocar. A gente escolhe a temperatura. E a gente escolhe olhar pela janela e ver tantas paisagens e coisas novas, coisa que o piloto não pode fazer. Então aproveita a sua posição de submissão. Homens, marquem na mão de vocês e não se esqueçam que está escrito em 1 Pedro 3:7, que diz assim, da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela. Nos compreendam, mesmo na época da TPM. Pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Igualmente, vocês são iguais perante Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações.
sacerdote do lar, homens do lar. As suas orações não estão gerando bênção, você não está recebendo a recompensa, ou está recebendo ela incompleta, como você tem tratado a sua esposa? Em todo o tempo. Não adianta tratar bem aqui na igreja e na sua casa você ser grosseiro, você ser folgado, você não respeitar o ritmo dela, você dizer que ela está gorda, que ela está velha. A palavra de Deus diz lá em Provérbios para você se satisfazer, ser feliz com a mulher da sua mocidade. Honrar o vaso mais frágil significa respeitar e dar o devido valor. Deus também não gosta de abuso de autoridade. Depois, se vocês pegarem Mateus, mais uma lição de casa, Mateus 18, está escrito assim: qualquer que fizer desses pequeninos tropeçar, Deus está falando das pessoas abaixo de nós. Ai daqueles dos quais vêm os escândalos. Ai daquele que escandalizar um pequenino. Esposo, como você é dentro da sua casa? Você está escandalizando os seus filhos? Patrão, como você trata seus funcionários? Pastor, como você trata suas ovelhas, seus funcionários? Abuso de poder é tão sério para Deus que Jesus fala: aquele que escandalizar um pequenino é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue na água do que fazer isso. Todo abuso de autoridade não fica sem resposta. A autoridade é expressar amor e proteção, e não abuso. Lá em Mateus, verso 10, 42, está escrito assim: e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Vocês sabem que o meu prédio está pintando pelo lado de fora, e vira e mexe aparece um pintor na minha janela ou na minha varanda, e eu não estou fazendo igual os vizinhos fazem, fecho a janela, fecho a cortina e finjo que ele não está lá. Lembrando de Mateus 10, 42, eu pego um copo bonito, ponho uma água fresca com gelo, vou lá e ofereço. Porque eu sei que eu vou ser recompensada. Eu sei que eu estou honrando uma pessoa que está deixando o meu prédio bonito. Sim, ela está sendo paga para isso. Mas por que eu não vou honrá-la? Se Deus fala para a gente honrar todas as pessoas. Todo serviço que prestamos ao Senhor, você faz por amor, respeito e honra ao Senhor, você será recompensado. Não importa o tamanho dele. E às vezes é difícil a gente captar isso porque, como eu falei antes, algumas coisas da palavra do Senhor não obedecem uma democracia. E nós temos uma mente democrática, mas quando você lê a Bíblia, você tem que ter a noção de que não é uma escolha sua. Você tem que obedecer e ponto final. Senão você não vai receber a recompensa completa. E olha só que coisa mais linda. O galardão, a recompensa, a bênção, ela é merecida. É o salário pelo serviço que você prestou a Deus. Recebido pelas obras através do trabalho e sacrifício. No galardão, o menor do serviço é lembrado. Lembra do copo d'água que vai ser recompensado? A obrigação e recompensa é reconhecida e o valor é considerado. O galardão, ele depende totalmente de você. A graça, ela depende totalmente de Deus. O galardão, a recompensa, ela olha para a tua fidelidade a Deus. A graça, ela olha para a fidelidade de Deus. O galardão, ele reconhece o mais simples serviço. A graça ignora o melhor dos serviços, porque você não é salvo pelas tuas obras. Ainda que a fé sem obras seja morta, não são elas que te salvam. É de graça, está no nome. A linguagem do galardão é o seu trabalho para Deus. A linguagem da graça não vem de você,
vem de Deus. A mensagem do galardão é servir ao Senhor, e a mensagem da graça é aquele que não fez nada para merecer. A voz do galardão, a voz da recompensa é: você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. A voz da graça é: foi por amor a você. Você consegue perceber a diferença? Faça as pessoas se sentirem especiais. Você é a luz que tem que iluminar a mais densa escuridão dessa terra. Você honra não para receber a recompensa de Deus. E aí está o segredo de você honrar até aquelas pessoas que você acha que são injustas. Você honra porque aquela pessoa é especial para Deus. Eu moro no bairro da Vila Leopoldina, aqui da igreja, no mesmo bairro da igreja. E se você mora aqui também, você deve conhecer. Tem um mendigo que anda pelo bairro, ele é um negro de cabelo rastafari, usa sempre a camisa do São Paulo. E um dia eu perguntei para ele: como você chama? Ah, me chama de São Paulino. E eu falei: mas qual é o seu nome? O seu nome não é São Paulino. Ah, meu nome é André, mas ninguém me chama de André. Tudo bem. E eu sempre encontro ele, vira e mexe eu encontro ele. Quando eu dou dinheiro porque eu gosto dele. Quando eu dou comida, quando eu tenho comida sobrando, eu dou. Quando eu tenho roupa sobrando, do Daniel, às vezes ele nem sabe, eu dou. E eu sempre chamo ele: oi, André. Quando eu não tenho nada, eu não dou nada. Mas todas as vezes que eu falo oi, André, eu vejo os olhos daquele moço se encherem de lágrima. E ele sempre fala: até hoje você não esqueceu do meu nome? Eu estou honrando uma pessoa que não pode me dar nada em troca. Mas eu não estou honrando porque a Mariana é uma pessoa elevada, maravilhosa, incrível. Eu estou honrando porque aquela pessoa que é invisível para muitas pessoas, que é invisível na sociedade, que às vezes é vista como um peso. Você vê uma pessoa dessas, você fecha a janela do seu carro e fala: ai, que desagradável. Se eu abrir a janela, vai esquentar o ar-condicionado do meu carro. Eu não ando mais com dinheiro. Ai, mas que coisa. Eu estou honrando essa pessoa porque ela é preciosa para Deus. Eu estou honrando essa pessoa porque ela vale um alto preço para Deus. E é por isso que nós devemos honrar todas as pessoas. Faça todas as pessoas se sentirem especiais. Porque é assim que Deus as trata, é assim que Deus as vê como preciosas. Mas faça agora, não deixa para amanhã. Honra agora, beija agora, abraça agora, fala que ama agora. Não espera para depois, porque depois você não sabe se vai dar tempo. Você quer receber a sua bênção completa? Você quer orar e ver as coisas acontecerem? Respeite o princípio de honra que Deus nos pede. Receba essa chave poderosa na sua vida espiritual. E que Deus te abençoe. Mas agora eu quero orar por você que está escutando essa oração e ainda não conhece esse Deus maravilhoso, que quer te honrar, que te vê como uma pessoa especial. Ainda que o mundo te trate como algo comum, como um peso, como um drogado, uma prostituta, um bêbado, você é especial para Deus. Se você quer aceitar esse Deus na sua vida, se você quer dizer para o reino do Espírito e para o reino material, que você o reconhece como seu Senhor e Salvador, repete essa oração comigo. Eu falo e você repete. Senhor Deus, eu quero declarar com os meus lábios que eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, que derramou seu sangue para me libertar dos meus pecados e me dar a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida, para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você pega o seu telefone, lê o QR Code
e preenche o que aparecer para você, e alguém da igreja vai entrar em contato com você, vai te conhecer, vai querer fazer uma oração especial para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora todas as pessoas que estão aqui conosco nesse culto. Coloco nossos corações nas tuas mãos e peço que o Senhor nos dê um coração manso, puro, humilde, quebrantado na sua presença. Nos dê um coração de carne, para que a gente possa guardar nele esse princípio da honra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos cansados de orar e não ver as coisas acontecerem. Mas quantos aqui têm agido com desonra para as outras pessoas? O Senhor não gosta do soberbo. A soberba precede a desgraça. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebrante nosso coração e que a gente possa se reconciliar com as pessoas ao nosso redor, que a gente possa revisar a maneira como nós estamos tratando o porteiro do nosso prédio, o caixa do mercado, o mendigo na rua, uma autoridade política, ou mesmo as pessoas de dentro da nossa própria família. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, nos dê direção e sabedoria para que a gente faça com que as pessoas se sintam especiais, honradas, porque nós somos a Bíblia que muitas delas estão lendo. Não importa a ideologia, não importa, Senhor, o gênero, não importa a aparência, nos tira todo preconceito, todo julgamento, porque essa não é a nossa posição. Nós não temos autoridade para julgar ninguém, Senhor, mas nós estamos aqui para pregoar as boas novas aos quebrantados de coração, para libertar os cativos através da sua palavra, para amar. Como amar se não demonstrar honra? Senhor, em nome de Jesus eu te peço esse princípio, que nós tenhamos um estilo de vida que honre as pessoas, e eu profetizo em nome de Jesus que muitas bênçãos retidas serão liberadas essa noite, nesse dia, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé e nos dê um estilo de vida que honre as pessoas, para que nós possamos receber a recompensa completa, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero orar pelas famílias, Pai. Que o Senhor venha abençoar as famílias, Pai. Promova unidade, amor, respeito, Pai. Unidade, Pai. Ó Deus, que a esposa honre o marido, que o marido honre a esposa, que os filhos honrem os pais. Senhor, que haja, Senhor, unidade nas famílias, Pai. Eu quero repreender todos os demônios que estão tripudiando nas famílias, Pai. Todo espírito de briga, de contenda, todo roubo, todo espírito de enfermidade que saia dos nossos lares, saia das nossas famílias, saia todo espírito de feitiçaria, todo espírito maligno que veio para destruir famílias. E eu declaro hoje, nesta noite, libertação nos nossos lares, restauração, Senhor, alegria nos nossos lares, esperança nos nossos lares, Senhor. A despeito da pandemia, Senhor, Tu és um Deus que está além, Tu está acima de tudo, Senhor, e Tu és o nosso supremo pastor e nada nos faltará. E nós queremos, ó Deus, viver essas experiências maravilhosas com o Senhor Jesus, porque Ele não vai deixar faltar nada para nós. Pai, eu quero profetizar também portas abertas de trabalho. Abençoa os negócios dos teus filhos, abençoa as lojas, os empreendimentos, as vendas, causas na justiça sejam liberadas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar os teus filhinhos, Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades. Eu oro também, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, ó Deus, a todos que estão doentes com Covid, que sejam curados, pessoas que estão entubadas,
entubadas, pessoas que estão à beira da morte na UTI, parentes, amigos, familiares. Senhor, no nome de Jesus, cura, liberta, Senhor, restaura, Senhor, no nome de Jesus. É o Senhor que dá a última palavra, Senhor. O Senhor tem mais poder do que o espírito da morte, Senhor, e eu creio na vitória do Senhor para essas vidas que estão aos olhos humanos, Senhor, com os dias contados para morrer, mas é o Senhor que dá a última palavra, e nós agora ligamos em oração, que o Senhor abençoe nossos queridos, que o Senhor guarde, Senhor, da morte, Pai. Deus, eu quero orar também pela nossa nação, Brasil. Deus, prospera a nossa nação, abençoa a economia, a saúde, abençoa a segurança, que haja, Senhor, ordem, que haja, Senhor, ordem, que haja prosperidade na nossa nação. Nós abençoamos nosso Brasil. Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te honramos, Senhor, e nós dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigado por esse culto de quarta-feira, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Espírito seja com Teus filhinhos desde agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua noite, a sua semana no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.